Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez eu aqui, Guilherme Justo, professor da Alpha Business, né? Para mais uma mão na massa do Lucrei 3 vezes mais consultório. De novo, né? Passando rapidamente, você já nos conhece, mas Lucrei 3 vezes mais consultórios é um treinamento focado aí em profissionais da área da saúde. Então, não necessariamente, né, só médico, dentista, fisioterapeuta, psicólogo, qualquer pessoa aí que é da área da saúde, seja que já tenha seu consultório, né, seja uma pessoa que é formada e está trabalhando para alguém no consultório, seja uma pessoa que recém se formou, né, qualquer pessoa, né, da área da saúde, a gente está fazendo um treinamento e trazendo conteúdo específico para ti, que envolve aí lucrar 3 vezes mais, né, no seu consultório ou na sua profissão. Correto? E é um treinamento aqui exclusivo, né, e focado diretamente para vocês. Conteúdo aqui que agrega muito valor. E claro, né, o que a gente faz? A gente pensou, bom, o consultório, a tua vida profissional, depende inteiramente da tua vida pessoal, seja para que você melhore na vida pessoal e assim consiga investir mais na sua clínica, por exemplo, né, tenha mais inteligência financeira, seja você ganhando dinheiro no seu consultório com a nossa fórmula, você consiga investir melhor esse dinheiro para a sua vida pessoal. As duas coisas estão casadas, justamente por isso, né, que a nossa fórmula é amplificada. Então tu lucrei 3 vezes mais consultório, né, a fórmula 3x mais amplificada. E justamente eu, vocês já não me conhecem, né, Guilherme Justo, trabalho no mercado financeiro há 7 anos, trago a parte de finanças pessoais. E hoje, no Mais Um Ano na Massa, a gente vai trazer um conteúdo que eu tenho certeza que todos vão gostar, que são os 6 passos essenciais para começar a investir, né? Bom, Guilherme, mas se eu já sei, talvez, eu já procurei em algum lugar, deve ter isso em algum lugar no YouTube, é verdade, bem provavelmente que tenha, mas quando a gente se propõe a fazer algo completo, né, a gente pega a pessoa, né, o profissional de saúde pela mão, e vai fazer ela lucrar 3 vezes mais no seu trabalho e também a investir melhor, a gente tem que passar por todos os conteúdos, correto? Então é por isso que eu estou aqui, né, trazendo um conteúdo que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais, porque a gente consegue aglutinar tudo numa coisa só, e vocês não precisam ficar perdendo tempo. Tempo acho que é uma das coisas mais importantes para vocês, procurando cada, vamos dizer assim, né, cada assunto separado no YouTube ou no Google e assim por diante. Né? Então, aqui mais um conteúdo de qualidade para vocês, 6 passos essenciais para começar a investir. Vamos lá? Vem comigo. Então, o que nós vamos ver hoje nesse Mão na Massa, certo? Os 6 passos para começar a investir, os principais investimentos para iniciantes, um dos passos fala dos investimentos. Por que para iniciantes, Guilherme? Bom, porque a gente sabe que deve ter gente aqui que já investe mais, há mais tempo, mas a gente entende que o Brasil ainda é muito carente de investimento. Né? A gente percebe que o profissional hoje não é educado na escola para investir, não tem educação financeira. Eu não tive quando eu me formei, eu já contei essa história, sou formado em Direito, né? não atuo no Direito faz bastante tempo, mas eu não tive. Né? Então, se a pessoa não tem educação financeira, nem para melhorar ou para gerir melhor o seu consultório, o seu negócio, que é o que a gente vai ensinar também aqui no treinamento, muito menos para investir. Hoje, só para vocês terem uma noção, na Bolsa, eu acho que tem lá 2 milhões de CPF, sendo que o Brasil tem 200 milhões de habitantes. Né? Então, só para vocês terem uma noção quão importante é a gente começar nisso e mostrar bons investimentos aí para você, né? Você profissional da saúde, correto? Depois, a gente vai trazer o jeito correto de começar a investir, o jeito errado de começar a investir, né? Objeções, é engraçado, porque eu posso perguntar para qualquer um, posso perguntar para você, médico aí, acho que é importante começar a investir? Eu tenho certeza que você vai dizer que sim, mas muitas vezes não começa. Por quê? Qual a objeção? O que está impedindo? Né? Então, vamos trazer um pouquinho das objeções e também os benefícios aí da aplicação destes passos. Vocês vão ver que vai ser um bate-papo, vai ser muito legal, vou trazer bastante informação útil aqui, e nos sigam aí nas redes sociais, no Instagram, na Alpha Business, né, no YouTube, a gente está sempre com um conteúdo muito interessante. A gente tem conteúdos aqui que justamente trazem a parte do consultório, da sua profissão, a gente conversa com especialistas do mercado sobre isso, e também traz conteúdo que agrega conteúdo na parte de educação financeira pessoal. Vamos lá? Então vamos lá. Primeiro passo, gente, aqui não tem mistério, né? Planejamento financeiro. Por que é importante fazer um planejamento financeiro? Bom, se eu não sei quanto que eu ganho, eu não sei quanto que eu gasto, como é que eu vou começar a investir? Imagina, para a gente começar a investir, a gente precisa de quê? De poupança. A gente precisa de um dinheiro que sobra que a gente vai colocar para render para nós ao longo do tempo. Se eu não sei quanto que eu ganho, não sei quanto que eu gasto, ou se eu gasto tudo que eu ganho, como que eu vou começar a investir? Investimento depende de poupança. Gravem essa palavra. Investimento depende de poupança. Quem investe sem fazer poupança vai estar caindo na armadilha que eu vou mostrar na sequência. Tá? Então, primeiro, importância de uma planilha financeira. Gente, vocês já fizeram uma planilha financeira? Você aí, dentista, tem uma planilhinha de quanto que são os seus gastos mensais? No mínimo, você tem que saber quanto que é
o teu aluguel ou o seu financiamento do seu imóvel, se você tiver, quanto que é o carro, né, que você financia ou não, o quanto que você gasta de gasolina, seguro e assim por diante. Você tem que saber quanto que gasta de internet, você tem que saber quanto é que gasta com a escola do seu filho ou filha, se tiver, né? Por que isso é importante? Porque isso aqui é um custo fixo. Vocês têm que ter a noção mínima de o que é um custo fixo e o que é um custo variável. Um custo aquele que vocês vão comprar no cartão uma vez, vão sair para jantar, e isso pode ser, né, tirado. Por quê? Porque do custo fixo vocês têm que trabalhar para pagar, esse é um custo fixo de vocês. Mas do custo variável, justamente onde vocês vão reduzir muitas vezes a despesa, ver o que vocês estão gastando de forma muito aleatória ou por impulso, para começar a economizar e poupar para investir. Então, por favor, planilha financeira, façam isso. De novo, pode ser no Excel, pode ser no papel. A gente vai disponibilizar para vocês, quem nos acompanha aqui, a gente disponibiliza uma planilha bonitinha, que coloca lá custo fixo, custo variável, coloca renda, ele consegue deixar nesse Excel bonitinho, ele já faz a fórmula, deixa ali o resultado total para ti. Correto? Então, gente, planejamento financeiro. Não tem como começar a investir sem planejamento financeiro. Como diria Benjamin Franklin, né, se você almeja ser rico, pense em poupar, assim como você pensa em ganhar dinheiro. Poupança é muito importante e lá no final eu vou mostrar por quê. Vamos lá para o segundo passo? Livre-se das dívidas. Lembra que eu falei no primeiro passo? Se você investe hoje sem ter uma poupança, sem poupar, você provavelmente está se endividando. E dívidas no Brasil dívidas em qualquer lugar são terríveis, mas no Brasil são piores ainda, né? Porque as dívidas, elas aqui têm juros que a gente não consegue pagar. No Brasil, as dívidas, e eu acho que na maior parte do mundo, mas no Brasil, né, vamos trazer aqui para o nosso lado, a gente sabe o quão altos são os juros de uma dívida. E se a gente está falando de investimento, não faz o mínimo sentido você começar a investir dinheiro tendo dívidas, se você não consegue pagar. Se vocês têm um orçamento controlado, você sabe, eu tenho um orçamento de R$1.000, eu pago isso, pago aquilo outro, e está dentro do meu orçamento, eu ainda consigo tirar um destaque para investir, beleza, você está de parabéns. Mas só calcula se os juros que você está pagando nesse financiamento, por exemplo, não é muito grande. Se o juros for maior de 15%, 20% ao ano, não faz sentido você pagar esses juros e continuar investindo, mesmo que está sobrando dinheiro. Por quê? Porque dificilmente você vai conseguir, num mercado normal, ganhar 20%, 25% ao ano de forma recorrente. Ninguém faz isso. Então, se você tem aí, por exemplo, um carro financiado, né? E provavelmente, eu sei porque eu fiz uma cotação nesses tempos, um carro hoje financiado vai estar aí na casa de uns 27%, 28% ao ano de juros, correto? O custo efetivo total. Se você tem esse carro financiado, e mesmo que pagando a parcela mensal desse carro, você consegue sobrar dinheiro para investir, quite o carro, pague a parcela, porque você não vai conseguir, no investimento, ganhar 27%, 28% ao ano. Então, por isso que é muito importante vocês livrarem das dívidas, pagarem o mais rápido possível. Correto? Gente, só para ter vocês noção, só para uma noção, tá? O maior investidor de todos os tempos, o Warren Buffett, né? Para quem não conhece, vou dar uma breve paladinha. Ele simplesmente tem uma empresa, a Berkshire Hathaway, uma empresa americana, ele é americano, e ele tem mais de 100 bilhões de patrimônio, a empresa dele é mais gigante dos investimentos. O cara é o papa do investimento. Vocês provavelmente devem já ter ouvido falar dele. O track record dele é de 17% ao ano, 20% ao ano, o que é magnífico, é absurdo o tempo que ele conseguiu ter, né, essa rentabilidade média. Mas olha só, o Papa tem um rendimento de 17%, 20% ao ano. Se você tem uma dívida de 25%, 27% ao ano em juros, não faz o menor sentido você continuar investindo, né, o dinheiro sem pagar essa dívida, porque os juros não vai pagar os juros do teu financiamento. Correto? Outra coisa, eu não tenho que falar aqui de dívida de cartão de crédito e de banco de cheque especial, que pode chegar a 200% no ano, 300% ao ano. Né? Então, por favor, livre-se das dívidas. Outra coisa, a dívida gera ansiedade, a dívida te gera pressão, você não consegue mais trabalhar direito. Né? Tem vários estudos que mostram que a dívida gera no endividado, né, um sentimento de vergonha, né, ele não quer sair, né, muitas vezes pode gerar até suicídio. Né? Então, a dívida afeta a tua capacidade de trabalhar. E se ela afeta a capacidade de trabalhar, ela afeta a tua capacidade de ganhar dinheiro. Correto? Então, livre-se das dívidas. E aqui, já entrando no gancho, eu falo que aqui a gente está sempre fazendo vários vídeos para agregar valor. E eu fiz um vídeo só sobre dívidas. Eu tenho um vídeo de mais de 30 minutos, 40 minutos, só para falar de dívidas. As causas do endividamento, né, o que mais endivida o brasileiro, você sabe o que é, como sair das dívidas. Eu trago todo o método que eu vou falar bem rapidamente agora, né, e eu trago algo que é muito importante, uma arma para vocês. Né, a arma da informação. A melhor coisa que vocês podem ter para vocês é a informação correta. Não sei se vocês sabem, mas
60%, 70% da população hoje no Brasil é endividada. E muita gente se submete a cobranças indevidas, a ser humilhados por cobradores. Só que existem leis que te protegem. Não estou dizendo que é bonito estar endividado, ou que está tudo certo estar endividado, ou que o credor não tem direito de te cobrar. Claro que tem. Mas existem regras e leis que te protegem. Existe um Código de Defesa do Consumidor. E neste vídeo, né, como sair das dívidas em 2 passos práticos, eu falo exatamente sobre isso. Eu trago um arcabouço de fundamento para que você se proteja das cobranças indevidas. A melhor arma que você tem é o conhecimento, e é isso que a gente traz aqui, né? Então assista esse vídeo, tá? Como sair das dívidas em 2 passos práticos, que eu vou realmente linkar com o que eu tô falando aqui e trazer realmente mão na massa, né, na cara do gol, como a gente brinca, como você pode aí começar já a se organizar para sair das dívidas. E daí, falando em organização, pegando o gancho, nesse vídeo eu trago um método prático para sair das dívidas. Primeiro, organização, né? Vou passar esse método aqui bem rapidinho, que não é o intuito desse vídeo. Organização. Logo, vocês têm que organizar, pode ser no Excel, pode ser num papel, todas as dívidas que tem. Credor A, devo X, credor B, devo Y, quanto que deve, e se souber os juros, melhor ainda. Né? Faz essa lista, né, o total de quanto que está devendo. Se tiverem dívidas pequenas que você tem como quitar na hora, quite-as. Quite-as porque isso gera um sentimento de vencer, de progredir. É muito importante para nós, para o nosso psicológico, a gente ter esse sentimento de vencer, de prosperar. Então, pague as dívidas menores que você tem condições. Né? Muito tem aquela coisa do, pago as maiores, pago as menores. Eu gosto de pagar, se tiver dívidas, pagar as menores, porque gera um sentimento não é de prosperidade, mas de progresso. Né? Acho que essa é a palavra correta. Beleza. A gente ficou as dívidas, pagou aquelas que tem para pagar, sabe quanto é que tem dever? Eu trago nesse vídeo 2 métodos, que é o método da substituição. O método da substituição, você vai, por exemplo, você, dentista, está devendo 10 mil aí, se endividou com alguma coisa, fez e aconteceu, pode ter sido até tentar montar um consultório, mas não chegou a fazer um plano de negócio, o Alexandre, meu colega, vai te ajudar nisso, e se endividou, né? O que também seria o método da substituição? Você está devendo para XYZ, bancos e assim por diante. Você vai numa outra instituição financeira e vai pegar um crédito do valor total da tua dívida aqui para pagar. Neste caso, né, o importante é saber qual é a taxa de juros que você vai conseguir. Se você tiver algum bem real, um imóvel, algo assim que você possa botar de garantia, a taxa de juros que você vai conseguir lá vai ser muito mais barata. Se tu tem uma garantia, os juros é mais barato. Por que isso é legal, essa dica da substituição? Porque antes tu devia para, sei lá, 7, 8 credores, com datas diferentes, com valores, né, diferentes. Um era R$1.000, outro era 1.800, um era 700. Quando você paga e fica só com uma dívida que agora você já sabe quanto é que é a parcela, já sabe quanto tem que pagar, para quem você pagar, isso gera um alívio de estresse. Não sei se vocês já ouviram a tese de que o nosso cérebro ele tem uma quantidade limitada de tomadas de decisões durante um dia, durante um mês. E quanto mais decisões você tem que ficar tomando, mais coisas que você fica pensando, mais cansado você fica. Então, quando você tem diversas dívidas de vários credores, você fica pensando, bom, eu estou devendo essa para aquele lá, essa para aquele lá, isso consome energia do seu cérebro e você precisa focar no seu trabalho. Então, só o fato de você substituir várias dívidas por uma só, isso é um ganho muito grande de produtividade para ti. E o outro método, que é o método da negociação, né, como o próprio o nome diz, você vai negociar. Se você já está insolvente, né, aquela pessoa que não tem mais condições, você é já no mercado, né, de que não consegue mais honrar, já tá, a dívida está juros sobre juros, você vai negociar. E no vídeo, né, dos 2 passos práticos para sair das dívidas, eu ensino como você pode negociar melhor, como você pode se cadastrar no site do Serasa, do SPC, para poder conseguir grandes negociações. Existem feirões, por favor, assistam esse vídeo, isso é muito importante, isso é de utilidade pública, essa questão das dívidas. E eu trago até o método, né, do tudo ou nada lá, onde você vai deixar de pagar, né, suas dívidas. Calma, fica tranquilo, eu vou explicar lá exatamente como é que funciona esse método, então assista este vídeo. Tá? Lá eu mostro também aquelas dívidas que você pode deixar de pagar e as que você não pode deixar de pagar. Por exemplo, se vocês têm uma casa financiada, por favor, não pare de pagar a casa, porque senão o banco pode tomá-la, certo? A casa é a garantia da dívida. Então, mas a mensagem que eu quero deixar para vocês aqui, nesse caso, que é investimento, não faz o mínimo sentido você começar a investir para ganhar X de juros, sendo que você vai ter uma dívida que tem um juros muito maior. Não faz sentido. Pague as dívidas primeiro, livre-se das dívidas, correto? Livre-se das dívidas, vamos para cima. Chegamos, então, no passo 3. Conheça seus objetivos e perfil de investidor. Por que fazer isso? Mas, gente, como é que vocês vão guardar e investir? Vocês não sabem por que vocês querem guardar e investir. Não existe isso. Eu trabalho com o mercado financeiro há 7 anos. Hoje, eu ajudo, né, eu assessoro a grandes investidores que a gente chama no mercado de qualificados, investidores aí que têm mais de 1 milhão investidos, né, fora seus imóveis, só de patrimônio líquido. A primeira pergunta que eu falo para ele é, por quê? Qual é o objetivo? O que te faz guardar dinheiro para investir?
Vocês têm que responder essa pergunta. Por quê? Por que vocês guardam dinheiro? Aí pode ser, eu tô com 30 anos, eu quero parar de trabalhar com 60 logo, eu quero ter um dinheiro lá que vai me gerar uma renda passiva e eu posso diminuir o meu ritmo de trabalho. Eu quero comprar uma casa daqui 5 anos, essa casa custa tanto, eu preciso então guardar dinheiro para comprar essa casa, eu quero comprar um carro, né? Vocês podem, inclusive, quebrar os objetivos em vários. Por exemplo, se vocês estiverem vendo esse vídeo aí em junho, julho, né? Normalmente as pessoas saem de férias no final do ano, né? No verão ali, no Réveillon, no Natal. Então eu quero guardar dinheiro para poder fazer uma viagem para o Nordeste com a minha família, né? Imagina, você é médico, né? Quero fazer uma viagem aí para Fernando de Noronha. Pô, olha só, Fernando de Noronha é um lugar caro, né? Eu sei que você médico normalmente tem uma remuneração boa, mas igual tem que se planejar. Então, planeje, o que precisa, quanto que vai custar, qual o hotel, o que vai ficar, né? Então façam metas de curto, de médio e de longo prazo, né? É muito, muito importante ter objetivos financeiros, né? Então, por favor, façam isso. E o método, né, o método que eu gosto de utilizar, tá? E o método que eu utilizo, né, é o método do SMART, né? O que seria o método SMART, né? SMART aí, para quem talvez não tenha conhecimento, SMART é inteligente, né? Vamos dizer assim, em inglês, né? O que seria o método SMART? O S seria específico, ou seja, você tem que saber para que vocês querem guardar dinheiro e investir. Então, é para minha aposentadoria daqui a X anos, é para pagar a escola, a faculdade da minha filha, do meu filho daqui a 18 anos. Olha só que objetivo bem específico e bem nobre, né? Todo mundo quer dar um bem-estar para sua família. Ela tem que ser mensurável. Quanto que você vai precisar, né? Qual é o dinheiro? A casa custa 500 mil, eu preciso juntar tanto até o final de 2000 e X, né, ano lá, hoje nós estamos em 2022, eu estou gravando esse vídeo, até 2025 eu preciso juntar aí pelo menos 400 mil. Pô, então tu tem mensurável, né? Ela tem que ser atingível, né? Como assim? Ela tem que, eu quero ficar bilionário. Tá, beleza, eu também quero ficar bilionário, mas é atingível isso? É palpável? Você pode ficar bilionário. Tenho certeza que se você trabalhar, inventar, fazer, criar uma empresa, você pode ficar bilionário. Muitos ficaram, e eu espero também eu ficar bilionário. Mas isso não pode ser uma meta, ficar bilionário. Né? Ela não é atingível, ela não é palpável também, ela não é mensurável. Então ela tem que ser atingível, tem que ser algo que você enxerga como possível. É possível fazer isso? É possível, no que eu tenho hoje, atingir esse objetivo? É possível. Se você mudar muito, vamos imaginar que você fez um objetivo hoje, no final do ano você descobre petróleo no quintal de casa e vai ficar multimilionário, você pode mudar, sem problema nenhum, vai lá, revisita e muda a meta, né? Ela tem que ser relevante. O que é relevante? Ela tem que ser algo que faça sentido você correr, senão, no mero momento que vocês desanimarem um pouquinho, vocês não vão mais investir. É simples. Se pelo objetivo que vocês correm não for relevante, por exemplo, eu dei o exemplo do pagar a faculdade do filho, né? Poxa, isso é demais. Muitas vezes tem gente que, um colega meu, né, que começou no mercado financeiro, se tornou bem sucedido, e ele é um cara que veio de baixo, a família não tinha onde morar, a mãe dele e os pais deles nunca tiveram casa, e era um objetivo dele investir porque ele ia comprar uma casa para os pais. Olha que objetivo, né, relevante isso. Isso te faz querer, no momento que tu toma uma decisão, eu vou poupar para investir, eu vou gastar esse dinheiro com outra coisa. Se o objetivo é relevante, você vai poupar. Então ele tem que ser relevante e ele tem que ter tempo, tem que ter prazo. Vai ser até daqui 2 anos, até daqui 3 anos. Não interessa se chegou lá e você não conseguiu. Você ajusta, mas você tem que ter prazo, certo? Você se formou hoje em fisioterapia, você vai trabalhar numa clínica de alguém, você quer montar uma clínica para si, você tem que colocar um prazo. Eu vou juntar dinheiro e vou investir melhor para esse dinheiro rentabilizar, que é justamente o nosso trabalho, para que daqui 2 anos, daqui 3 anos, eu tenha o valor para montar minha clínica. Quanto é que custa uma clínica hoje? Custa 150 mil para colocar uma clínica em pé. No mínimo, pelo menos. Beleza, então é 150 mil. Quanto que tu precisa para chegar a 150 mil? Né? Então tem que ter prazo, correto? Então isso é muito importante, eu uso muito o método SMART nos meus objetivos. Correto, gente? E, né, aqui no passo 3, eu aglutinei esse aqui, que é entender o teu perfil de investidor. Beleza, eu já tenho um objetivo. Aí eu sei agora o que eu quero. Eu quero montar minha clínica em 3 anos. Ok, então agora eu vou começar a poupar. Veja como os passos eles vão se alinhando. Eu vou começar a poupar, eu vou me livrar das minhas dívidas, eu vou começar a poupar para investir, para que daqui a 3 anos eu tenha dinheiro para montar o meu consultório. Show! Daqui a 3 anos eu possa comprar um carro, para daqui a 3 anos eu possa viajar pelo mundo. Sei lá, para que X anos eu possa me aposentar. Ok, beleza, eu vou investir. Tá, mas eu vou investir no quê? Qual é o nível de risco que eu aceito com o meu dinheiro? Basicamente, quando a gente fala de perfil de investidor, a pergunta que você tem que fazer para si, né, da frente do espelho é: qual é o nível de risco que eu aceito nos meus investimentos? A gente brinca muito no mercado, especialmente para quem está mais tempo e trabalha com renda variável, que na renda variável, no mercado no geral,
né? A gente toma a decisão com a cabeça, mas a gente acaba fazendo, né, ou ficando, permanecendo no mercado com o estômago, né? O estômago acaba sendo mais importante que a cabeça. Por quê? Porque se você não tem certeza do que você está fazendo, se você não aceita que seu patrimônio pode oscilar bastante, tipo 60%, 70% para baixo, você não está, você não pode ser agressivo, você não pode colocar teu dinheiro, o dinheiro suado do seu trabalho em algo que vai ter essa volatilidade. Então, quando você faz um perfil de investidor, você basicamente está dizendo quanto de risco você aceita com o seu patrimônio, correto? Então, o que seria um perfil conservador? O perfil conservador tem 2 pontos, tá, nessa questão do perfil. Eu vou explicar o segundo agora. Mas o primeiro eu estou explicando agora, eu vou explicar o segundo. O perfil conservador é justamente aquela pessoa que não aceita. Ela ganha, né, o seu dinheiro, o seu suor, o seu trabalho, e ela quer que esse dinheiro tenha uma previsibilidade, né? Então ela quer que esse dinheiro não oscile. Ela botou 10 mil reais hoje, ela quer ter 11 mil reais mês que vem, 12 mil reais daqui a 2 meses, e não quer que esses 10 possam virar 30 em 3 meses, mas também no meio do caminho possam virar 5. Né? Então, esse perfil conservador é uma pessoa que quer algo mais progressivo, né? Algo mais linear, com pouca oscilação de patrimônio. O que é o moderado? O moderado é aquele cara que justamente ele aceita até alguma coisa, tipo uma parte menor do seu patrimônio, ele vai aceitar aí uma certa oscilação. Ele entende que uma diversificação de portfólio pode ter mais rentabilidade, mas ele ainda quer deixar, vamos dizer assim, o maior parte do patrimônio dele em algo mais, um pouco mais conservador, mas deixar uma parte, né, um pouco mais livre, né, para poder rentabilizar melhor. E o agressivo, né, o agressivo é aquela pessoa que tem total conhecimento dos riscos e aceita, paga para ver os riscos do seu patrimônio para que ele possa, então, atingir um lucro maior. Lembra? Risco, retorno, né? Então, em tese, quando você assume mais risco, você está esperando mais retorno, certo? Esse é o primeiro ponto do perfil de investidor. O segundo ponto do perfil de investidor é o conhecimento. O quão você conhece de investimentos, o quão você conhece de renda variável, o quão você conhece de renda fixa. O teu conhecimento também vai determinar o teu perfil. Se você não entende nada, se você nunca investiu, você não pode ser um perfil agressivo, você não conhece, você vai botar o dinheiro lá, o negócio vai cair 40%, 50%, como aconteceu recentemente. Vou falar aí agora, recentemente a gente teve aí a pandemia em 2020, né? As ações caíram 50%, 60%, 70% muitas vezes. Se você não tem esse conhecimento, você não pode investir nisso, né? Então, o perfil do investidor também vai do conhecimento, né? Já tinha aquela frase, né? Conheça a ti mesmo, né? Então, você tem que conhecer. Conheça o que você conhece de investimento de renda fixa? O que você conhece de investimento de renda variável? O que você estudou sobre isso? Né? Então, também é muito importante definido o perfil de investidor. Correto, gente? Então, definindo aí o perfil de investidor e tendo um objetivo, a gente vai passar então para o passo 4. Beleza, então, gente, chegamos aqui no passo 4, né, que eu acho que é um passo que a gente vai se deter mais aqui, porque eu tenho certeza que é onde vai gerar muitas dúvidas. Pessoal, eu acho que é o passo que vocês mais vão querer olhar e repetir para olhar, né, que são justamente os investimentos, né? Quais são os investimentos? Então, talvez seja o slide aqui, né, que eu vou ter um pouquinho mais de tempo para explicar, porque a gente tem bastante coisa aqui nesse slide, né? Se você puder depois rever o vídeo, tirar print, né, estudar mais sobre os termos que eu vou aqui trazer, ou se quiser aí mandar, né, um comentário, né, seja no Instagram aí, se o vídeo estiver no Instagram, seja no YouTube, que eu tenho certeza que vai estar no nosso canal da All for Business, fique à vontade para a gente entrar, a nossa equipe entra em contato e a gente pode bater um papo, né, a gente costuma responder sim aí as dúvidas, né, dos profissionais da saúde que nos chamam, e é bastante, né, está cada vez mais ficando, né, essa interação está ficando cada vez mais legal, porque a gente está ganhando cada vez mais referência, né, dentro desse mundo, desse círculo, e as pessoas têm cada vez mais nos chamado, né. Até dando um ponto, a gente tem aqui no nosso canal, vamos dizer assim, uma consultoria, vamos dizer assim, em que a gente tem aí alguns dentistas, médicos, que a gente fez uma consultoria, a gente tem a gravação disso, passando os passo a passo, o que as pessoas fizeram, quais foram as dificuldades, assista lá no nosso YouTube, tá bom? Mas a recado que eu disse é, se vocês tiverem alguma dúvida do que eu falar aqui, por favor, deixem um recado, que a gente está totalmente aberto aqui para agregar valor, tá? Então, passo 4, conheça os principais investimentos para iniciantes. Lembra que eu falei? Para iniciante, por quê? Porque eu tenho que tomar por base, né, vendo a população brasileira, que a gente não tem educação financeira nas escolas, né, que a gente é formado para trabalho e não para investimento, e vendo pelos dados de pessoas que investem hoje, que hoje, por exemplo, na Bolsa de Valores são 2 milhões de pessoas num país de 200 milhões,
Então, eu tenho que tomar por base, né, que a maioria das pessoas não investe ou tem pouco conhecimento, né? Então, eu vou trazer aqui investimentos mais para iniciantes, correto? Deixem comentários no vídeo se vocês querem um vídeo sobre investimentos um pouco mais agressivos, talvez, ou um investimento mais para avançados, como renda variável, opções e assim por diante, que a gente pode fazer um vídeo exclusivo sobre isso, sem problema nenhum, um assunto que eu gosto bastante de conversar, tá bom? Mas primeiro, né, já que eu estou falando de iniciante, qual a diferença em renda fixa e renda variável, né? Acho que esse é o clássico, né? Basicamente, na renda fixa, né, eu tenho, em tese, tá? Eu não vou entrar aqui nos pormenores se a renda fixa não é fixa e assim por diante, mas eu tenho uma taxa pré-estabelecida, ou pelo menos um indexador pré-estabelecido. Vamos pegar um clássico da renda fixa, o pré-fixado, que eu vou explicar depois. Eu vou ganhar 12% ao ano, 1% ao mês. Eu sei que eu vou ganhar, então é fixo, eu vou ganhar 1% ao mês. Ok. A renda variável, eu não sei quanto eu vou ganhar. Eu posso não ganhar, eu posso perder dinheiro. Mas, em tese, ao longo de muito tempo, de um horizonte de mais longo prazo, essa renda variável tende a me entregar um retorno interessante, que pode ser mais ou menos de 12%, eu não sei quanto é que vai ser. Mas eu vou estudar qual é o ativo de renda variável que eu vou ter, e eu vou apostar, entre aspas, aqui eu não gosto da palavra apostar, eu gosto de investir nessa estrutura, nessa empresa. Aqui que é renda variável, a gente está falando de empresa, né? Eu vou dar um exemplo aqui, empresa que todo mundo conhece. Pegar Petrobras. Petrobras é uma empresa que tem futuro, o petróleo ainda vai continuar bastante tempo por existência, então eu vou investir, porque eu acho que ao longo de, sei lá, 5, 10, 15 anos, esta renda dessa empresa vai ser muito maior. Então, só que eu não tenho garantia de que vai ser. Pode ser que o petróleo acabe daqui 5 anos. Pode ser que venha uma nova tecnologia e a gente suplante o petróleo, que é o que muita gente aposta também, né? Essa questão toda aí das energias renováveis e assim por diante. Então, ela é variável, tu não sabe, tu não tem como dizer quanto que tu vai ter no final de 5 anos. Não tem como fazer um cálculo, uma planilha para dizer quanto que você vai ter se você investir em ações da Petrobras daqui a 5 anos. Agora, se você investir em algo que tem 1% ao mês, você consegue chegar no final de 5 anos e dizer, olha, eu vou ter tanto em valor, eu vou ter tanto em valor, certo? Essa é a principal diferença em renda variável e renda fixa, especialmente também a parte da volatilidade, né? Na renda variável, quem investe em renda variável aceita que o patrimônio oscile, né? Aceita que o teu patrimônio pode sair de 10 para 20, pode sair de 10 para 5, e que isso é normal. Eu acho que esse é o principal ponto aqui da renda variável, né? Volatilidade, né? Mas aqui eu vou trazer um pouco mais, né, me aprofundar um pouquinho mais na renda fixa, que é justamente os principais investimentos para iniciante. Então, veja só, pessoal, na renda fixa, né, basicamente, a gente tem 3 tipos de indexadores, né? A gente pode atrelar o que a gente chama de pós-fixado, né? O que seria pós-fixado? A gente está atrelado a Selic, ao CDI. Tá? A Selic, se vocês não sabem o que é, a Selic é a nossa taxa básica, né? Decidida aí pelo Banco Central, correto? Então, ela é a taxa básica da economia. O CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, é como os bancos emprestam dinheiro entre si, tá? Só que ele leva por base justamente a taxa Selic. Então, o CDI e o Selic, eles andam basicamente juntos. Então, quando eu falo de Selic, o meu rendimento rende a Selic, o meu rendimento rende o CDI, basicamente é a mesma coisa, tá? Estão rendendo ali a mesma coisa, haja vista que tudo é em cima da Selic. A Selic é a taxa básica que determina o quão juros, né, o Brasil está pagando, correto? Beleza, o IPCA é o nosso índice de inflação. Né? O que é inflação? É um aumento constante, né, de quase todos os preços. Né? Então, a inflação é que corrói o poder de compra. Então, o IPCA, ele te dá a inflação, ou seja, ele te restitui o poder de compra, normalmente mais uma taxa pré, ou seja, IPCA mais 4, IPCA mais 5, IPCA mais 6. Quanto maior for essa taxa pré, melhor, óbvio. Né? É o único ativo que vai te dar, então, o que a gente chama de juros real. O que é o juros real? É os juros acima da inflação. Então, vou dar um exemplo. Se eu peguei lá um ativo pré-fixado de 12, mas a inflação foi de 14, na verdade eu não ganhei dinheiro. Eu ganhei dinheiro nominalmente, mas eu perdi poder de compra porque a inflação, o IPCA, foi maior do que a minha taxa pré-fixada. Correto? Depois nós temos aí a renda fixa, que é o pré-fixado, ou seja, aquele que você estipula um valor. É 10, é 15, é 16, é claro que quanto maior, melhor para o investidor. Correto? Mas também tem aquela linha. Quanto maior os juros, quem é que está me emprestando? Será que não é arriscado emprestar dinheiro para essa pessoa? Será que ela vai me pagar? Vai me pagar hoje o mercado está negociando a 14% ao ano de juros. Tem alguém me oferecendo um ativo de 20% de juros. Espera aí. É muito acima do que o mercado hoje pratica. Será qual é o risco que eu estou me expondo de investir, de emprestar dinheiro para essa pessoa? Isso é um ponto muito importante, porque renda fixa, no final das contas, é emprestar dinheiro para alguém, que é o que eu vou trazer agora aqui abaixo. Então, renda fixa nada mais é tu estar emprestando teu dinheiro para alguém que vai te devolver
atrelado a alguns juros, seja o CDI Selic, seja o IPCA mais alguma coisa, seja um pré-fixado onde você coloca lá um valor, né, 1, 2, 10, 15, 20 assim por diante, correto? Então tem que ter este risco-retorno. Por que esse juros está alto? Né, será que eu não estou arriscando? Eu vou investir, vou emprestar dinheiro para o Santander, vou pegar aqui um banco que é dos maiores no Brasil, eu vou prestar dinheiro para a lojinha da esquina. O Santander me paga 12% ao ano, a lojinha da esquina me paga 25%. Tá, mas vale a pena comprar um risco de 25% ao ano da lojinha da esquina? Ela vai te pagar, ela vai conseguir? Então, é isso que vocês têm que ter em mente também quando a gente fala de indexadores de renda fixa. Então, quais são os principais ativos de renda fixa? Então, a gente tem o Tesouro Direto, ou seja, a gente pode emprestar dinheiro direto para o governo, correto? É o risco soberano que a gente fala, por quê? Porque, em tese, se o governo der calote, todo mundo vai dar calote, tá todo mundo ferrado, né? Não vou falar um palavrão aqui, mas é que se o governo para de pagar, então é que o Brasil está realmente bem ferrado. Então, o Tesouro Direto é o que a gente chama aí de menor risco, né? Então, é o Tesouro, é o risco soberano, né? Porque se o governo quiser, ele pode imprimir mais dinheiro, ou ele fazer mais dívida, e ele te paga. Né, que é o que acontece bastante. Né? Então temos o Tesouro Direto. Dentro do Tesouro Direto, você pode investir no pós-fixado, no Selic, né? Você pode investir no IPCA+, tem Tesouro Direto que paga IPCA+, e você pode investir também em pré-fixado, tem Tesouro Direto que paga 12, 13, 14, 15, dependendo do prazo de vencimento, né, deste tesouro. Lembrando também, né, quanto maior o prazo de vencimento, maior juros. Né? Então, quanto maior o prazo, maior juros. Também fiquem atentos a essa questão. Beleza, tem o Tesouro Direto. Depois, nós temos os títulos bancários, que é o mais comum. Né? Quando você vai no banco, com certeza o banco quer que você coloque o dinheiro lá, né, nos títulos dele. Né? Por quê? Porque o banco pega teu dinheiro emprestado a uma taxa X e empresta na outra ponta a uma taxa X mais 2, mais 3, que é o spread bancário. É assim que o banco ganha dinheiro. O banco ganha dinheiro com spread bancário. Ele capta recurso da poupança dos investidores, do CDB, na LCI e na LCA, e empresta esse dinheiro para outras pessoas a um juros maior. É assim que o banco ganha dinheiro, é o chamado spread bancário. E quais são os ativos bancários? Então, nós temos o CDB, né, certificado de depósito bancário, que é justamente aí, vamos dizer assim, um ativo sem carimbo, é onde o banco utiliza para emprestar para as diversas questões, especialmente pessoal e tudo mais, né? Então, créditos pessoais que o banco faz e tudo mais, quase sempre vem do CDB, tá? É um ativo mais sem carimbo, certificado de depósito bancário. De novo, o CDB pode ser pré, pode ser CDI, né, o pós-fixado ali, como eu falei, ou pode ser IPCA+. Tem CDB IPCA+, tem CDB de pré-fixado e tem CDB aí pós-fixado com CDI, né, que é basicamente igual a Selic. E temos a LCI e a LCA. Né? A LCI é a letra de crédito imobiliário e a LCA é a letra de crédito do agronegócio. Qual é a diferença dela para o CDB? Aqui também que tem um carimbo. Tá? O banco, quando ele emite uma LCA, ele emite para já esse dinheiro vai ser utilizado no crédito agrário, no crédito agrícola, correto? Assim como a LCI, né, quando o banco capta recurso através da LCI, ele vai ser utilizado no setor imobiliário, no setor de construção, né, civil, moradia e assim por diante, correto? Então ele meio que tem um carimbo. A LCA já tem um carimbo, aquele dinheiro, o banco não tá né, engariando esse dinheiro, te pagando juros para ficar no balanço dele e emprestar para quem ele quiser. Não, aquele dinheiro está entrando para que ele possa emprestar para algo ligado ao agronegócio, né? Ou a LCI ligado ao imóvel, né? Alguma construção, alguma coisa nesse sentido, correto? Por que isso é importante, tá? Porque tudo que tem referência a agronegócio, que hoje sustenta o país já faz tempo, né, e a imóvel, que é, então, construção de moradias e assim por diante, ele é incentivado pelo nosso governo. O governo brasileiro, ele incentiva, né, coisas ligadas a agro e coisas ligadas a investimentos ligados a agro, investimentos ligados a imóveis. Logo, qual é o incentivo que ele dá para te investir numa LCA, numa LCI, de vez no CDB? A isenção de imposto. Certo? Olha só que legal. Então, na LCA e na LCI, você consegue comprar um investimento, né, dar o dinheiro para o banco, né, através de um juros. De novo, esse juros pode ser pré, esse juros pode ser IPCA+, esse juros pode ser pós-fixado. E você não paga imposto por ele, no lucro que você tem. Né? Eu não sei se você sabe, né, mas aqui uma coisa, duas certezas da vida, uma que a gente vai morrer, a outra que a gente vai pagar imposto. Né? Então, a gente paga praticamente imposto sobre tudo que a gente tem lucro, correto? Se a gente teve a oferir o lucro de alguma coisa, a gente botou 10, está tirando 12, nesses 2 que a gente ganhou, a gente tem que pagar o imposto. Normal, a gente está pagando imposto sobre a nossa renda, sobre o nosso lucro. A LCI e a LCA, elas são totalmente isentas de imposto. Então você não paga imposto sobre os lucros. Então, se você botou 10 e tirou 12 numa LCA, você recebe esses 2 sem pagar nenhum imposto para o governo, porque o setor agrário, né, e o setor de imóveis, né, ele é incentivado pelo
governo. Então, se você, imaginando aqui, exemplo hipotético, você, dentista, vai investir seu dinheiro, aí chega lá e tem um CDB pagando 12% ao ano, pré-fixado, vai saber que vai receber 12% ao ano. E tu tem uma LCA pagando os mesmos 12% ao ano. O que tu vai fazer? Óbvio que tu vai na LCA, né? Porque a LCA, ela é isenta de imposto. Aí tu vai ter que fazer um cálculo, eu não quero entrar nisso aqui, se a LCA for 11,5 e não 12, será que vale a pena? Você vai fazer um cálculo de quanto é que é o imposto, né? Se for um imposto de 15%, mas aqui claramente faz sentido aí você botar na LCA porque a diferença é muito pouca, né? Então você tem que descontar do CDB, muitas vezes o imposto pode ser 20%, 15%, aí vai depender do tempo que você deixa, para a LCA que não tem imposto. E aí, justamente, o mercado ele faz isso, tá? O mercado ele auto se regula, né? Normalmente, se tu for ver um CDB, ele vai ter uma taxa maior e o LCA vai ter uma taxa menor, para que no frigir dos ovos as taxas meio que parecem. Só que, ao longo dos anos, a economia vai mudando, e aqui não é uma aula de macroeconomia, então tu pode daqui a pouco pegar uma LCA com uma taxa muito boa, né, que naquele momento está um pouco abaixo do CDB, só que o mercado mudou, né, e não existem mais emissões daquela, e você ficou com uma taxa muito atrativa. Dá um exemplo. Imagina que você pegou uma LCA pagando 100%, 120% do CDI, tá? Putz, o CDI estava lá em 2, né? Então, tu estava recebendo esses 20% em cima de 2. Pô, naquela época, beleza, mas aí tinha um CDB pagando, sei lá, um CDB pagando 8. Ah, então pensar 8 pré-fixado ou 120% de 2 isento? Pô, parece que o 8 é melhor, né, nesse momento. Mas esse ativo era para, sei lá, 3, 4 anos. Em um ano, a nossa Selic saiu de 2 para 13, ou seja, o CDI Selic saiu de 2 para 13. E a tua LCA era 120% do CDI, agora o CDI está 13, e tu está recebendo 20% a mais em cima de 13, então tu está recebendo 13 é uma coisa, né, vamos fazer o cálculo aqui, isento de imposto. Então, enquanto que aquela pessoa que comprou o CDB ficou com 8. Olha só, né, como isso pode ter uma dinâmica de mudança ao longo do tempo. Não quero confundir vocês, mas quero deixar aqui aberto para vocês perguntarem o que vocês tiverem de dúvidas. Mas só trazendo aqui os principais investimentos de renda fixa. Então, nós temos o CDB, então no bancário, que é o certificado de depósito bancário, correto? O LCA e a LCI, que são aí ativos também bancários, que você empresta dinheiro para o banco, para que ele possa, então, emprestar para o setor do agronegócio, ou para o setor aí da construção civil, né, da moradia, e assim por diante. E depois, nós temos o crédito privado. O que é o crédito privado? É quando empresas também emitem dinheiro, né? Então, a Petrobras, que a gente deu o exemplo ali, ela também pode emitir dívida, né? Ela também pode se financiar através do mercado emitindo dívidas, né? E essas dívidas podem ser as debêntures, podem ser os CRAs ou os CRIs, né? O que é uma debênture? Né? A debênture, basicamente, ela é toda a dívida de empresa que não seja do setor, né, agrário, né, e imóvel, né? Porque o CRA e o CRI são irmãos são os primos do LCA e LCI, tá? Então, as debêntures são desse tipo de empresa. Então, por exemplo, Petrobras lança debêntures, empresas do setor de energia elétrica lançam debêntures, então não sei quem está vendo aí, mas, por exemplo, a Taesa, uma Copel aqui do estado do Paraná, a São Paulo, acho que talvez seja, não sei qual é a empresa de São Paulo, mas é deve ser a Transmissão Paulista, a STT, alguém vai conhecer essas empresas aí. Então, normalmente, essas empresas, elas emitem debêntures, tá? Aqui, de novo, tá? Debêntures, aqui, de novo, eu não quero confundir vocês, mas debêntures, normalmente, elas não são isentas de imposto, mas elas podem ser, né, se quem emite essas debêntures emite para uma questão de infraestrutura, tá? Tudo que é infraestrutura também, assim como o imobiliário e o agrário no Brasil, são incentivados. O governo quer que as empresas investam em infraestrutura. Então, elas incentivam, o governo incentiva isso, exonerando aí, né, eximindo, vamos dizer assim, do imposto de renda. Logo, por exemplo, uma empresa de energia elétrica, quando ela vai montar toda uma estrutura, uma subestação, aquela subestação, em tese, ela é uma infraestrutura que vai ficar para a população. Então, o governo isenta de imposto essa debêntures, são chamadas debêntures incentivadas. Gente, quando vocês forem investir, por favor, contatem aí o assessor de vocês, né? Eu estou clamando que vocês façam isso através de uma corretora, tá? Investimento não através do banco. A corretora é um shopping de investimento, né? Então ela tem todos os CDBs de vários bancos e de crédito privado, então falem com o assessor de vocês, perguntem se a debênture é incentivada ou não, que ele vai dizer, tá? Então debêntures basicamente é uma dívida de uma empresa. E o CRA e o CRI também, só que são aí, né, o CRA, certificado recebível do agronegócio, e o CRI, certificados recebíveis do ramo imobiliário. Né? Então, são empresas do setor agro, do setor imobiliário, que emitem dívidas através de CRAs e CRIs, assim como LCI e LCA, e são totalmente isentos de imposto. Então, CRA e CRI são isentos de imposto.
Tá? Então, estes são os principais investimentos para iniciantes. É a renda fixa. Deu uma dissecada aqui nas rendas fixas. O que eu quero dizer para vocês, primeiro, tem que ficar 2 pontos, primeiro é entender o ativo. Beleza, eu tenho o ativo do banco, CDB, LC, LCA, eu tenho o Tesouro Direto, que em tese é o menos arriscado, né? E eu tenho aí as créditos privados. Ok, beleza. Aí eu vou decidir o que eu vou decidir se eu investir num, no outro, no outro. Então, primeiro, o Tesouro Direto, ele vai ser mais seguro, que é o risco soberano. Ok, fechou. Logo, por ser mais seguro, ele paga menos, risco retorno. E ele também não é isento de imposto. Ok. No bancário, eu vou conseguir uma taxa mais atrativa que no Tesouro. Ok, show de bola. Dependendo do banco, até mais. Um banco de segunda linha, né, vai ter uma taxa mais atrativa. E eu tenho aí tanto um CDB que não é isento, como eu tenho uma LCI e uma LCA que é isento. Oxe, show de bola, beleza. Depois eu tenho crédito privado, que em tese é um pouco mais arriscado, porque eu estou investindo aí para uma empresa, né, usar esse dinheiro. Eu não tenho garantia nenhuma deste crédito. Então eu tenho que escolher bem a empresa. E aí eu tenho também debêntures ou isentas ou não, tenho debêntures incentivadas ou não, e tenho CRA e CRIs que são incentivados. Beleza, tu escolheu de acordo com a tua segurança, talvez, o tesouro e assim por diante. Mas depois tu vai ter que escolher, né, qual é o indexador. Porque em todos esses ativos, seja no bancário, seja no tesouro, seja no crédito privado, tu vai ter os indexadores. Esse indexador pode ser pós-fixado, CDI Selic, no caso, né? Pode ser o IPCA+, né, que é o IPCA mais 13, IPCA mais 4, né, que é o ativo que te garante inflação mais alguma coisa, ou pode ser o pré-fixado, de 10, 12, 15, 16% já pré-fixado. Tu entendeu? Então, a classe de ativo não necessariamente vai te dizer qual é o indexador. Tu vai primeiro escolher a classe de ativo para depois escolher qual é o indexador que tu quer. Então, eu quero algo mais seguro, beleza? Então, vamos tesouro. Agora, qual é o indexador que eu quero? Eu quero pós-fixado, eu quero IPCA+, eu quero pré. E aí, você vai escolher um tesouro pré-fixado, tesouro pós-fixado. Eu quero bancário, eu quero um CDB. Então, vou pegar um CDB pós, vou pegar um CDB pré, vou pegar um IPCDB, IPCA+. Tu entendeu? Então, é legal vocês ir montando essa visão na cabeça de vocês, tá? Quando a gente fala de risco, tá? Risco, pô, eu investi, eu emprestei dinheiro para alguém, a gente tem um risco de crédito, que é o risco dessa pessoa que a gente, né, pessoa, não, nessa instituição que a gente emprestou dinheiro, não nos pagar. Então, quais são os riscos de cada um? O tesouro é o risco soberano, então é o menor risco. O crédito privado, em tese, é o que tem maior risco, porque se a empresa quebrar, falir, você vai entrar numa massa devedora e você pode não receber ou levar anos para receber. Né? Então tem essa questão. O crédito privado, a gente tem que sempre importar para qual empresa está emprestando dinheiro. E o bancário, nós temos o que a gente chama de FGC, não sei se vocês já ouviram falar, que é o Fundo Garantidor de Crédito. O que é o FGC? O FGC é um pool, né? Ele não é um órgão governamental, ele é um pool dos bancos, né, em que eles colocam lá um valor, né, hoje esse FGC tem alguns milhões lá nesse fundo, né, que ele serve para resgatar qualquer banco insolvente. Tá? Então, por exemplo, o banco A que você emprestou dinheiro quebrou, ficou insolvente. Você perde aquele dinheiro? Não necessariamente. Tem um fundo que garante aquele valor para ti. Tá, mas é qualquer valor, então eu posso botar quanto que eu quiser lá, que está tudo garantido? Não. Tá? O que o FGC garante? O FGC garante até 250 mil por instituição. Então, vamos analisar que você colocou 500 mil na instituição A instituição A quebrou, você não vai ganhar os seus 500 mil de volta, você vai ganhar no máximo 250 mil você perdeu. Pô, Guilherme, mas aí o que eu faço com os outros 250 então? Eu vou botar X por X nesse banco, o outro bota onde? Você bota em outro banco. Por quê? 250 mil por instituição, sendo até 1 milhão, né, por CPF. Em tese, né, você pode colocar ter 250 mil num banco, 250 mil num banco, 250 mil no banco, ou seja, 4 bancos, né, com 250 mil, você estaria protegido em 1 milhão, né, porque é 1 milhão por CPF, né, ou CNPJ, 250 mil por instituição. Mas eu tenho várias instituição, uma de 50, uma de 100, não tem problema. Desde que chegue até no máximo 1 milhão, você está protegido pelo fundo garantidor em todas elas. Então, a FGC, ela confere sim uma certa tranquilidade para o investidor iniciante, porque eles têm essa garantia que o fundo vai arcar se por acaso o banco vier a faltar, né, e não conseguir pagar aí, né, o crédito, né, que você tomou dele, certo? Então, é mais ou menos nessa linha que funciona o FGC, 250 mil por instituição até 1 milhão por CPF e CNPJ, correto? Deu para entender aqui, gente? Por favor, coloquem nos comentários, me digam o que ficaram em dúvida, me digam se querem se aprofundar em algum ativo específico, tá? Eu quero me aprofundar um pouquinho mais nos créditos privados, eu quero me aprofundar um pouquinho mais nos bancários, no tesouro e assim por diante. Por favor, me tragam essas dúvidas. Mas, basicamente, né, esses são os principais investimentos para iniciantes. Você tem que entender, de alguma forma, esses investimentos. Numa regra aqui, vamos fazer uma regrinha aqui, qual é o mais conservador deles? É o pós-fixado.
do Tesouro, correto? Por quê? Tu vai seguir a taxa Selic. Né? Se a taxa Selic subir, tu vai subir, se a taxa Selic cair, tu vai cair, e ele vai estar lá sempre seguindo a taxa Selic no Tesouro Direto. Ele é o mais conservador de todos, é o que a gente chama de risco free. Né? Depois tu vai para os postos fixados do banco ou do crédito privado, né? Que estão também aí os mais seguros. Depois tu tem o IPCA+, que ele é o segundo, vamos dizer assim, o mais seguro, né? Porque tu tem ainda uma ponta pré, né? A ponta pré do IPCA, né? Pode conferir aí um certo risco, porque se o juro sobe demais ou algo assim, aquela tua ponta pré pode ficar defasada. Mas pelo menos tu tem aí teu IPCA, pelo menos garantido, tá? E o pré, em tese, dentro dos ativos conservadores, pode ser o mais arriscado, dentro dos conservadores ou dentro do renda fixa. Por quê? Imagina que você pré-fixou algo a 8, mas a taxa de juros, a taxa Selic foi a 13, tu entende que você está agora ganhando 8 e o CDI, a taxa ali está em 13, você está fixado num preço abaixo do que a taxa de juros básica da economia? Então, o pré pode ser perigoso. Mas o pré pode ser muito bom no momento em que a taxa de juros está muito alta, você pré-fixar algo a 16 e a taxa de juros cai para 5, né? Então, agora, se alguém que está no posto fixado está ganhando 5, você conseguiu ainda pré-fixar lá ganhar 16% ao ano. Tá? Então, o pré tem um pouco mais dessa jogada, tem que ficar um pouco mais atento. Então, na parte de ser conservador ali, para o iniciante, o CDI Selic pós-fixado, né, seria um pouco mais conservador, o IPCA na sequência e o pré, o menos conservador deles. Certo, gente? Ficou alguma dúvida? Por favor, mandem aí um recado, mandem aí, escrevam, que a gente pode aprofundar, a gente pode fazer uma aula sobre isso ao vivo, se quiserem. Vamos para o próximo passo, então? Beleza, então. Vamos lá, passo 5, fazer uma reserva de emergência. Vamos lá, gente. Pô, Guilherme, paguei minhas dívidas, fiz meu orçamento, já entendi tudo de renda fixa, já vou investir para ganhar dinheiro. Tu vai investir, mas não para ganhar dinheiro primeiro. A gente vai fazer uma reserva de emergência. Especialmente você, dentista, médico, fisioterapeuta, psicólogo que é autônomo e depende exclusivamente da sua produtividade para ganhar dinheiro. Reserva financeira, ela é importante, a reserva de emergência, a reserva financeira, ela é importante para todo mundo. Mas se você, assim como eu, que trabalho no mercado financeiro, sou remunerado, né, aí pela corretora e pelos meus clientes, e dependem totalmente da sua capacidade de trabalho, do quanto vocês vão atender hoje para ter dinheiro no mês que vem, vocês têm que ter uma reserva de emergência. Isso é imprescindível. Se você não tem reserva de emergência, está tudo errado, né? Claro que se você está endividado, não tem como ter reserva de emergência, né? Paguem as dívidas, né? Voltem para o passo 2, né? Tem brinquedo, voltem para o passo 2, mas reserva de emergência. Pagamos as dívidas, entendemos que qual é o conceito de alguns investimentos, reserva de emergência. Tá? Por que a gente primeiro entendeu o conceito de alguns investimentos para depois falar de reserva de emergência, que eu já vou dizer aqui na hora de onde aplicar, tá? Então, quando não tem uma reserva de emergência, o presente e o futuro da tua família estão comprometidos. E se acontece alguma coisa contigo? E se você, entre aspas, for demitido aqui, ou acontecer, se você trabalha para alguém, né, a gente falou do autônomo, mas se você for demitido da clínica que você trabalha, se por um acaso acontecer alguma coisa que você não possa trabalhar mais, né, não vou entrar nem na linha de seguro, mas que você tenha que ficar talvez 5 meses, 6 meses sem trabalhar, ou pelo menos trabalhando muito menos do que você trabalhava antes, como é que vai ficar o seu orçamento? Como é que vão ficar, voltando lá para o passo 1, as tuas contas e despesas fixas? Lembra? Porque não interessa, você parou de trabalhar ou está trabalhando menos, o financiamento do seu imóvel, o financiamento do seu carro, né, provavelmente a escola do seu filho ou filha, não vai deixar de chegar o boleto, né? Eles não vão pagar ou cortar pela metade porque você está ganhando metade do que estava ganhando antes. Então você tem que ter uma reserva de emergência para que você consiga passar por este, né, hiato, né, por este momento em que você vai ter uma diminuição da sua capacidade, ou pelo menos para que você volte a ter, né, a plena capacidade, ou por exemplo, quem foi desligado, né, foi demitido, volte a trabalhar, seja para você começar um novo negócio ou ir para uma outra área, então tem que ter esse tempo de estofo, seja para você poder readequar a tua nova situação financeira, pagar coisas então para que você diminua o seu custo, né, e consiga readequar a sua condição financeira. E, gente, é óbvio, aqui, né, a gente fala isso e parece óbvio, mas tem muita gente que não tem. Eu tenho certeza que você, agora, médico, dentista, fisioterapeuta, psicólogo, não me vem mais alguma outra profissão na área da saúde, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão vendo esse vídeo não têm a reserva financeira, não têm a reserva de emergência. Tá? Isso é imprescindível. Então, pagou a dívida, se planejou, o que a gente vai fazer? Fazer uma reserva de emergência. Certo? De quanto deve ser essa minha reserva de emergência? Bom, a reserva de emergência tem que ser, no mínimo, na minha visão, no mínimo, 6 meses dos teus custos fixos, tá?
Não é do quanto você ganha, isso aqui é uma coisa importante, tá, gente? Eu ganho 10 mil por mês, então eu tenho que ter 6 meses de 10 mil por mês, 60 mil? Não, você tem que ter 6 meses, pelo menos 6 meses de teus custos fixos. Meu custo fixo, eu parto o mês já com 5 mil para trás, porque eu tenho que pagar o aluguel do carro, do aluguel da casa, eu tenho que pagar o financiamento de alguma coisa, tenho que pagar a escola do meu filho, eu tenho que pagar um equipamento da minha clínica, sei lá, eu gasto 5 mil, é certo que eu já tenho que pagar por mês. Então, no mínimo, né, você tem que fazer aí 6 vezes 5, dá 30, né? 30 mil vocês têm que ter, no mínimo. E eu gosto de ter uma reserva de emergência de pelo menos 1 ano, 12 meses, tá? Para que você não entre em parafuso, né? Se por acaso precisar ficar sem trabalhar nesse tempo. Então, no mínimo de 6 meses dos teus custos fixos, entendeu? Então, Guilherme, eu ganho 20. Ok, não precisa ser dos 20, tem que ser dos custos, tá? Então, calcula quanto é que é o teu custo mensal para vocês terem uma vida tranquila, né, para pagar o supermercado e não passar fome em casa, e que faz vezes 6, esse é o mínimo que vocês têm que ter. Eu trabalho com 1 ano, tá? Eu trabalho com 1 ano, mas no mínimo aí 6 vezes os custos fixos, beleza? Onde eu vou aplicar essa minha reserva de emergência? Boa, essa é a pergunta. Onde eu vou explicar? Porque agora a gente aprendeu um pouquinho de investimento conservador e a gente vai deixar a reserva de emergência em algo conservador. Imagina eu deixar a reserva de emergência de vocês na renda variável na bolsa e a bolsa cai 60%, vocês precisam, aquele dinheiro lá, os 10 mil, 15 mil que estavam lá, agora só tem 5, né? Não pode. Ou seja, a reserva de emergências tem que ficar em renda fixa, correto? Beleza, mas qual é a renda fixa que a gente precisa colocar? A gente precisa deixar em uma renda fixa que vá ter liquidez rápida. Ou seja, eu preciso de algo que, se eu quiser vender amanhã, eu posso ter o dinheiro em 1 dia, 2 no máximo, e que eu não perda, eu não tenha pênalti na saída. Tá? Voltando um pouquinho aqui nos ativos, ativos de renda fixa pré-fixado, tá? Então, se eu pré-fixei 8, 9, 10% do meu ativo, se eu quiser sair antes, tá? Eu posso ter sim uma perda na saída, porque eu estou rasgando esse contrato. Eu me comprometi com o banco que eu deixaria esse ativo lá rendendo 10% ao ano por 5 anos, por um exemplo. Pô, mas eu saí em 1 ano. O banco pode me dar uma penalidade. Olha, você está saindo antes, beleza, então tu vai levar uma penalidade na saída. Então, normalmente, os ativos que são de resgate imediato, em que você não tenha perda, né, que é o que a gente chama de liquidez diária no mercado, são os ativos pós-fixados. Pós-fixados, né? Lembra aqui? Os ativos CDI e Selic. Então, o que você pode usar para deixar sua reserva de emergência? Você pode usar o Tesouro Direto pós-fixado, que seria o risco soberano. O que você vai ganhar aqui? A taxa básica de juros, né? Então, hoje está na casa dos 13% aí, quando eu estou gravando esse vídeo, né? Que é uma baita taxa, inclusive. Mas você vai ganhar a taxa básica de juros. Se ela subir, você ganha mais. Se ela subir, você vai ganhar menos, mas você ganha a taxa básica e você tem liquidez aí em 1 dia, no máximo, o dinheiro está ali, você não tem penalidade na saída. Você pode deixar num bom CDB, de um bom banco, né? Rendendo aí pelo menos o Tesouro Direto. Tem que render no mínimo que o Tesouro ganha, né? Se o Tesouro paga 13, se tu conseguir algo que renda um pouquinho mais, 105, 110, 115, tudo bem, perfeito. Mas tem que ter liquidez diária, né? Liquidez para te tirar o dinheiro no máximo em 1 ou 2 dias. Se você conseguir uma LCA, uma LCI, perfeito, porque você não paga o imposto. Conseguir uma 100% do CDI de LCI, ela é melhor, ela vai render mais do que o CDI 100% CDI, com certeza vai render mais do que o 100% do Tesouro Selic. Então, onde é que vocês vão deixar o dinheiro? Em algo que seja pós-fixado, ou seja, que vocês possam, a rentabilidade vai flutuar de acordo com a taxa, e vocês possam liquidar sem ter penalidade, e que tenha liquidez diária no máximo em 2 dias. Para que vocês. Porque quando a gente é desligado, é emergência, gente, tá? Eu comprei um carro, eu vou usar esse dinheiro da minha reserva de emergência para comprar o carro. Isso é emergência, gente, tá? Chegou no começo do ano e aí vieram materiais da escola do meu filho, e eu vou usar o dinheiro porque eu preciso pagar as despesas do material da escola do meu filho. Isso não é emergência, gente. Emergência é quando você precisa de uma hora para outra daquele recurso porque aconteceu alguma coisa, seja alguma dispensa médica, seja alguma questão relacionada a trabalho, tá bom? Então, onde é que vocês vão deixar isso? Vão deixar aí uma renda fixa pós-fixada, pode ser tesouro, se quiser ser mais seguro, né? Ou um CDB, uma LCA de banco, que não tenha perda na saída e tenha liquidez diária, no máximo em D mais 1 e D mais 2, tá bom? D mais 1, a gente fala de D mais 1, né? Se pediu resgate hoje, saiu no dia seguinte, ou D mais 2 no dia, né? 2 dias depois. Fechou, gente? Show de bola. Vamos para o próximo passo, então? Beleza, e o passo 6, então, vamos lá, gente. Vamos lá aqui. Então, passo 6, paciência e disciplina. Gente, paciência e disciplina, tá? Esse é o Roberto Collier, né, um autor aí
pode falar de autoajuda, coisa americana, mas tem um muito famoso, sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos o tempo todo, tá? Então, disciplina, consistência e paciência. Se eu pudesse dar a fórmula do sucesso em investimento para você, seria isso, né? Tem uma história que dizem que o Jeff Bezos, né, que é o CEO da Amazon, acho que vocês conhecem a Amazon, né, perguntou para o Warren Buffett, que eu já citei aqui nessa aula, né, pô, Warren Buffett, é tão simples, né, o que você faz é investir em boas empresas e esperar esses investimentos darem frutos e ganhar dinheiro. Por que ninguém faz isso? Porque ninguém quer esperar, ninguém quer ficar rico devagar, todo mundo quer ficar rico rápido. Mas investimento não é cassino, investimento é tempo e paciência e disciplina, é foco, certo? Então, quais são os pilares né, do investimento, correto? Quais são os pilares do investimento? Aporte contante, ou seja, eu vou estar aportando, né? Então, todo mês, lembra lá, o passo 1, tu fez a tua planilha, tu sabe agora quanto é que tu ganha, quanto é que tu gasta, você se livrou das dívidas, viu meu vídeo ali de como se livrar das dívidas, né? Você montou o seu objetivo, né, suas metas, de forma smart, você entendeu, você estudou, você me perguntou como que quais são os melhores ativos, como é que funciona, entender um pouquinho de renda fixa, você fez a sua reserva de emergência, que não deixa de ser, né, investir, entre aspas, porque está ganhando juros sobre isso, beleza, agora você vai começar a aportar, você vai começar a separar um dinheiro todo mês para aportar, aportes constantes. Então, quais são aí os pilares dos investimentos? Aportes constantes, taxa de poupança, ou seja, é o quanto mais você investe. Então, se os seus aportes estão aumentando, mais rápido você vai ficar rico, correto? Eu vou mostrar no site daqui a pouco para vocês como é legal. Mas, taxa de poupança, vou mostrar exatamente esses pilares na prática para vocês, porque aqui é mão na massa, né? Então, aportes constantes, taxa de poupança, né? Ou seja, é o quanto você consegue poupar ou aumentar a sua renda através do trabalho. E está aqui o Evaldo, o Alexandre, nossos experts, para ajudar vocês a lucrar 3 vezes mais no seu consultório, no seu trabalho. Imagina, lucrando 3 vezes mais, vocês vão aportar 3 vezes mais do que aportam hoje. Então, taxa de poupança, a taxa de retorno, que é os juros, correto? Quanto de juros que eu estou recebendo pelo meu investimento, e o tempo. E o tempo, basicamente, aqui acontece o milagre dos investimentos. Só que para isso, a gente precisa de paciência e disciplina. A gente precisa de paciência e de disciplina, tá? E aqui uma dica que eu dou de ouro para vocês, tá? A gente acaba vamos dizer assim, se iludindo ou se encantando com a taxa de retorno. Ou seja, a gente quer ser o mestre, especialmente, né, e aqui talvez eu esteja puxando para mim, que trabalho no mercado financeiro, mas a gente quer a melhor taxa, está sempre melhorando, ganhando mais, né, no retorno do meu ativo. Eu quero ganhar 10, eu quero ganhar 15, eu quero 20% ao ano. Não é isso que vocês têm que focar. O trabalho de vocês não é ser investidor. O trabalho de vocês é ser dentista, o trabalho de vocês é ser médico, o trabalho de vocês é ser fisioterapeuta, o trabalho de vocês é ser psicólogo, o trabalho de vocês aí é ser qualquer que seja o trabalho, mas no caso que a gente está falando da área da saúde, né? Foquem no trabalho de vocês. Vocês têm que focar em aportes constantes e taxa de poupança, ou seja, quanto que vocês conseguem aumentar o aporte de vocês. Isso é importantíssimo. Claro que a gente vai querer sempre maximizar o retorno e a gente vai conseguir um retorno acima da média do mercado, mas esse não é o importante. O importante é foquem no seu trabalho, multipliquem o quanto vocês ganham. Está aqui o treinamento, né, 3 vezes mais, a fórmula 3 vezes mais, para ajudar a multiplicar por 3 vezes o faturamento de vocês, o lucro de vocês. Foquem nisso. Quanto mais dinheiro vocês ganhar, mais dinheiro vocês vão poder guardar, aportar e deixar os juros acontecer. Certo, gente? E tempo, tá? Isso aqui são os pilares. Se vocês fizerem isso aqui, eu tenho certeza que vocês vão ficar ricos ao longo do tempo. E a magia dos juros compostos, né? A magia dos juros compostos justamente precisa de tempo, tá? E agora eu quero mostrar alguma coisa para vocês. Pessoal, olha só esse site, olha que legal, tá? Esse é um site, eu tenho vários sites de calculadores de juros compostos, eu gosto de usar esse, mas é um site público, tá? Não pago nada, nem recebo nada disso aqui, nem quero fazer propaganda, é só para a gente ter uma noção aqui de como é que funcionam os juros compostos no tempo, tá? Então eu botei aqui, olha só, um capital de 100 mil, tá? Uma taxa de 10% ao ano. Hoje a taxa básica da economia é até maior, tá? Tô deixando 10 só para a gente ter uma noção. Vou botar aqui, sei lá, vamos botar 10 anos, né? Porque ele está por mês, 10 anos, né, vai dar 120, correto? 120 meses, vou botar aqui 120 só para a gente ter noção, né, de retorno. Então, imagina, gente, que olha só, vocês aplicaram 100 mil a 0,8 ou 10% ao ano, sem aporte, lembra dos pilares que eu falei, a 10 por 10 anos. Olha só que legal, vocês vão chegar no final de 10 anos com 260 mil reais. Vocês aplicaram 100 mil a uma taxa de 10 anos, vocês vão chegar a 260 mil reais. Olha quanto que
Se aportaram 100 mil, 200 aqui, ó, 160 mil reais foi de juros. Que legal, né? Olha só, mais do que o dobro que vocês aportaram de juros. Agora imagina que vocês conseguem aportar ainda 2 mil reais por mês. Olha só que legal, nos mesmos 10 anos. Olha que loucura. 660. Vocês saíram de 260 para 660. Lembra que eu falei da disciplina? Aportes constantes, taxa de depósito, taxa de retorno e tempo. Vamos mudar agora no retorno? Vamos imaginar que vocês conseguiram aqui 1%. Olha só, 1% é 12,7. Os mesmos 100 mil, 1% para 2 mil por mensal, já foi para 790, saiu de 660 para 790. Olha que legal, né? Agora vamos imaginar que, na verdade, vocês querem algo para muito mais tempo. Na verdade, vocês querem algo para aposentadoria. Vocês se formaram agora, né? E vocês querem algo para 30 anos. Né? 360 meses aqui, é isso? 360? Vou calcular aqui, tá certo, né? Vezes 30. 360. Então, imagina que vocês, com 1% ao mês, começaram com 100 mil, aportam 2 mil, 360 meses, ou seja, o tempo, olha o poder do tempo, 10 milhões e 584. De 10 anos para 30 anos, vocês saíram de 820 mil que vocês aportaram para 10 milhões e 554. Olha só quanto mais praticamente 10 milhões aqui, né, de juros ao longo do tempo. Que loucura, né, pessoal? Que loucura, tá? Então agora vocês podem simular, depois entra no site, podem sei lá, com menos capital ou algo assim, mas eu só queria deixar isso aqui para vocês mostrar como é que funciona os pilares, né, os pilares do enriquecimento, né, como é que se baseia aí o investimento. Voltamos aqui então, né, para a nossa página. Olha só que eu mostrei os pilares de investimento. Aportes constantes, taxa de poupança, ou seja, se vocês aumentarem o aporte, aumenta lá fora a taxa de retorno, que é os juros, e o tempo. O tempo é o que faz a magia dos juros compostos. Por isso, comecem o quanto antes a investir. Tá bom, pessoal? Gente, esses foram os 6 passos. São passos simples, eu tenho certeza que vocês já escutaram, já falaram, ouviram falar de alguma forma de algum deles, mas se a gente se propõe a fazer um trabalho completo, a gente tem que passar por isso. E a gente tem que mostrar de uma forma simples, uma forma básica, uma forma mão na massa, uma forma que realmente faça você entender. Você que é médico, você que é um dentista, você que é um fisioterapeuta, você que é um psicólogo, você que está começando a carreira, seja você que já começou até mais tempo, você consegue aí investir, você consegue fazer o seu dinheiro render, tá bem? Com esses passos eu tenho certeza que vocês vão começar de forma correta. Então, já vindo para pegando o gancho, qual é o jeito errado de se começar a investir? O jeito errado de começar a investir é o seguinte, Guilherme, eu já tenho 35, eu tenho 40 anos e eu já, talvez eu não tenha tempo demais para botar em um investimento mais conservador e eu vou colocar tudo no investimento do meu amigo que rende 2%, que rende 4% ao mês. Gente, não caiam nessa besteira. É verdade, o tempo é importante. Se você está cada vez com mais tempo, ou seja, você está mais velho, você não vai ter tanto fator tempo ao seu favor. Mas se vocês querem um jeito de tocar todo o patrimônio de vocês pelo ralo, é tentar buscar, de uma hora para outra, a maior rentabilidade. Gente, só para vocês ficarem bem claro quem está assistindo esse vídeo, tá? 4% ao mês não existe. 4% ao mês é pirâmide. 4% ao mês, se eu botar naquela tabela, vocês vão ser dono do mundo em 10 anos. Não existe. É pirâmide, tá? É golpe. Não vão nessa. Então, o jeito errado de investir é não fazer esses passos. O jeito errado de começar é não entender o seu perfil, quanto aceita de risco. Tá? O jeito errado é tentar comer, né, o tempo, é tentar ficar rico de uma hora para outra. O jeito errado é assim. O jeito errado é não pagar as suas dívidas, que têm um juros muito mais exorbitante. Correto? Beleza. E qual é o jeito certo? O jeito certo justamente é fazendo os passos. O jeito certo é entendendo qual é a situação financeira atual tua, da tua família, e fazendo um estudo de quanto que você pode poupar, quanto que você pode chegar, e fazer isso de forma disciplinada, né? De forma aos poucos. Tu não vai sair, depois tu pode começar a investir em bolsa, a bolsa provavelmente vai dar um retorno maior do que a renda fixa, mas aos poucos você vai se adentrando nesse mundo. Tá? O jeito certo de começar a investir é investir no seu trabalho para ganhar mais, lucrar 3 vezes mais, como a nossa fórmula faz, para você conseguir investir mais dinheiro. Este é o jeito certo de começar a investir. Tá? É assim que se faz. Conte com a ajuda de um profissional. Eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês. Objeções comuns, é engraçado, porque as objeções mais comuns que eu tenho, que eu vejo para quem quer começar a investir é, primeiro, desconhecimento. Então, porque não conhece, acaba não fazendo nada, né? Se acha que
já está muito, que é o que eu falei, já está muito velha, é a face de dois mundos, né? A pessoa acha que ele está muito velho, e velho ou velha, e quer dar um all-in em alguma coisa, isso é terrível, ou a pessoa acha que está muito velha e acha que agora começar agora não vai fazer diferença. Sim, faz diferença pra gente, faz muita diferença, tá? Então, objeções comuns que eu explico não conhece muito produto, então não começa a investir, deixa o dinheiro parado. Há medo também de crédito, por exemplo, eu vou pegar o dinheiro, vão ter um confisco. Agora, né, teve aquela época do Collor, pode ter um confisco, não pode ter o dinheiro de mim. Esse é o medo também, mas hoje nosso sistema financeiro ele é muito mais sofisticado e confiável do que era lá atrás, tá? Então, eu não iria por esse lado. Essa é uma objeção comum, especialmente as pessoas mais velhas, tá? Então, eu me dissiparia dessas objeções e começaria. O importante é começar. Tá? Eu acho que quando você começa, você vai começar a ter hábito. Eu acho isso importante. E aqui eu trago os benefícios da aplicação do passo, que é justamente isso. Os benefícios de aplicar esse passo a passo é ter um horizonte correto, certo. Se vocês fizerem esse passo a passo, vocês fizerem quanto vocês ganham, quanto vocês gastam, saber certinho quanto vocês podem poupar, pagar dívidas, vocês vão tirar um peso das costas de vocês. Se vocês entenderem um pouquinho já dos conceitos dos principais investimentos e vocês começarem a investir essa sobra regularmente com disciplina, isso vai gerar em vocês um hábito. E vai gerar em vocês um prazer de poupar e investir, que é o que eu tenho hoje. A gente começa até brincando, né, virar meio pão duro, né? A gente começa a pensar, se eu vou gastar nisso, mas eu poderia comprar mais desse ativo que vai me dar mais rentabilidade no futuro. Então, os benefícios da aplicação desses passos é um começo nos investimentos muito mais tranquilo, muito mais suave, muito mais com objetivos corretos. Né? Isso vai lhe dar uma tranquilidade para que lá na frente você tenha visto que valeu a pena. Tá bom, pessoal? Espero realmente que vocês tenham gostado. Tentei explanar o máximo que eu consegui aqui. Eu sei que tem muito assunto para a gente entrar ali na parte dos produtos, tem mais coisa para ver, mas a ideia é justamente aqui trazer um conteúdo de qualidade, é trazer por todas as linhas, aliar a parte aí das finanças do consultório, do lucrar 3 vezes mais na sua profissão, com investir melhor e entender aí do investimento. Tá bom? Espero que tenham gostado. Deixa aí seu like, seu joinha e, por favor, nos sigam, que a gente está sempre fazendo um trabalho muito com bastante vontade, né, para ajudar você aí, o profissional, né, da área da saúde. Tá bem, pessoal? Um abraço, até mais.